Hoje, então, já continuando, tá? Parei mais para salvar caso der algum erro, né? Já ia ficar me matando aqui. Então, vamos lá. Agora, quanto ao rim, tá? O rim, lembrando, então, o rim é outro órgão linfóide primário, mas o rim também, ele atua como órgão linfóide secundário, tá? Então, diferente do mamífero, eu prefiro a caneta rabiscada. Então, então, o outro órgão linfóide que a gente tem é o rim, mas o rim também ele age como ele atua também como um órgão linfóide secundário, ou seja, a reação também acontece lá. Que é um tambaqui. Ó o rim aqui, ó. O rim é toda essa parte aqui, ó. Tá vendo? Tá? Aí o rim, então, ele tá ventral, né? Ele tá ventral a medula, então a coluna vertebral passa aqui, e ele tá ventral a bexiga natatória. Ele vai variar de acordo com as espécies, mas geralmente é assim, tá? O rim, ele é dividido em duas partes, o rim cranial e o rim caudal. O rim que tem a função hematopoética é o rim cranial. O rim caudal, ele vai ter a função a mesma do nosso rim, do rim dos mamíferos, de filtração, de produção de excreção, tá bom? De osmorregulação e tal. Tudo bem? Então tá aqui, ficou claro onde está, aqui é o fígado. O baço eu não falei, depois. Ó, o time ele vai estar aqui dentro, tá? Bom, então aqui, ó, a divisão, né, o rim, aqui no pacu. O rim, então, ele como órgão linfóide primário, ele vai ter a função similar à da medula óssea dos mamíferos. Então, o mamífero tem, não só no fêmur, né, como nos ossos chatos, a gente tem a parte que é onde vai produzir as células. Né? Isso que é a função hematopoética, é a produção das células sanguíneas. Então, é lá que a gente tem as células troncos, tá? Células pouco divididas, diferenciadas, e é dali que ocorre a maturação e a liberação para os vasos. É a mesma coisa para o rim cranial no peixe. Então, é ali que a gente vai produzir, olha lá, ó, aqui as nossas células, tá? Então, aqui a gente tem célula do peixe, né? Aí, ó, basófilo, bem amarelo, neutrófilo, uma célula granulocítica especial, aqui chama-se de granulócito, tá? Linfócito, citoplasma, quase sem citoplasma, outro neutrófilo. Perdão, esse aqui é o monócito, oh meu Deus. Esse é o monócito, esse é um granulócito, esse é um granulócito. Ó, tá vendo? É granulócito porque tem esses grânulos aqui. Ei, pessoal, olha, deu uma viajada agora. E esses aqui são os monócitos, né? E quando eles saem do tecido, eles podem virar macrófago, célula de Kupffer, depende do tecido que for. Ó, aqui é um eosinófilo, tá vendo? Bem verdinho. E aqui é um trombócito. Então, o rim cranial é responsável pela produção dessas. O rim, assim como no mamífero, ele tem uma função exócrina e uma função endócrina. Exócrina porque ele vai produzir a urina, tá? Então, ele vai fazer a excreção. E a função endócrina, porque o fígado, o rim também produz hormônio, e a gente vai ver isso, tá? Ele que é o responsável, a gente tem dentro além disso, lá no tecido renal, a gente também tem uma estrutura que é parecida com a suprarrenal dos mamíferos, eles que são responsáveis por produzir o corticoide, que é aquele hormônio lá do estresse que a gente vai conversar quando a gente for falar de estresse. Então, aqui, gente, esse é um trabalho bem legal. Ela, infelizmente, ela não publicou, que a gente vai ver várias imagens dele, tá? É uma tese de uma aluna, ela até lá do Calnesp. E aqui tá a larva do pacu, tá? Mas o pacu lá é diferente do nosso pacu daqui, que é o pacu da bacia do prata, que é parecido com o tambaqui, tá? Então, olha aqui o rim aqui, ó. Com 2 dias após a eclosão, ó. Tá vendo? Essa tripinha. Vou dar um Ctrl Z aqui. Essa tripinha aqui, ó. Olha ele com 4 dias. Já começa, ó, num aumento maior, claro, né? Também é um aumento maior. Olha aqui, ó, a gente já começa a formar os túbulos. Estão vendo o túbulo aqui, ó? Esses túbulos são responsáveis pela absorção, pela formação da urina, né? Então sai do glomérulo e passa por esses túbulos, ó, os túbulos sendo formados. E ó, esse daqui, ó, é o que vai dar origem à parte caudal do rim, tá? E aqui, ó, a parte hematopoética. Essa que vai dar origem ao rim cranial, tá? Olha aqui com 10 dias.
Olha aqui um vaso, um túbulo sendo formado, estão vendo? Ele não tem não está bem delimitado ainda as células. Olha aqui um túbulo já bem formado. Ou um centro de melanomacrófago. Na verdade, não é um centro de melanomacrófago, que são melanomacrófagos. A gente vai conversar deles depois, tá? Aqui um vaso, olha, ela também deu uma viajada. Olha o tamanho do celite que ela colocou. Até tampa o vaso. Aqui com 16, isso com 10 dias, com 16 dias, olha a quantidade de túbulo. E isso a gente já vai tendo a formação mais delimitada. Aí, ó. Aqui a parte hematopoética. Olha esse daqui, ó. Esse aqui já tem a formação de... Ainda não são centros melanomacrófagos, mas aqui são melanomacrófagos. A gente vai conversar depois disso daqui, ó. Tá vendo? Outros melanomacrófagos aqui, tá? Mas olha a formação, olha os túbulos aqui, ó. Olha um túbulo aqui, ó. Túbulo contorcido distal, proximal, tá? Não estou vendo o glomérulo, mas está formando. Tudo bem? E, enfim, até que chegou a formação. Então, olha aqui no peixe, tá? Olha, essa imagem ele foi bem feliz, hein? Na hora de coletar o tecido, ó. Dividiu certinho em duas partes. Então, o rim cranial, também chamado de rim cefálico, né? O rim caudal, também chamado de rim posterior. E o nome que se dá para o rim cranial é pronéfro, ou seja, antes do néfro, tá? E o outro, o mesonéfro. Ó, o néfro, aqui, ó. Aqui, ó. Eles são responsáveis pela filtração glomerular, ó, aqui, ó. A cápsula de Bowen já formada, ó. Aqui que sai o filtrado, então o sangue entra aqui, ó, pelas veias, né? Pelas artérias, pela artéria aferente, sai pela artéria aferente, cai na veia, vai embora, né? E aquele é filtrado, ele cai aqui na cápsula, no espaço de Bowen e vai lá para os túbulos, onde vai ter a reabsorção, papapá, até ele ser eliminado lá pela urina, tá? Então, olha, ele pegou uma região bem divididinha, olha, muito bonita essa foto. Então, tá, aqui, ó, a parte cranial, tá vendo? Aqui é cheio de célula, né? De leucócitos. Claro que tá num aumento maior, a gente não consegue visualizar. Tá vendo esses pretinhos aqui, ó? Que são o quê? Melanomacrófagos, tá? Quando eles estão organizados, são centros de melanomacrófagos, a gente vai ver depois. Olha aqui, ó, num aumento um pouquinho maior, essa imagem num aumento um pouquinho maior. Olha aqui o tanto de célula, tá vendo? Né? Claro, se a gente aproximar, a gente vai conseguir ver, né? Diferenciar neutrófilo, linfócito, tá? Olha aqui os centros de melanomacrófago, ó. Olha esse asterisco aqui, ó. Essa é a parte endócrina que é responsável pela produção do cortisol, né? Que no caso do mamífero é um órgão separado, mas que também é suprarrenal, que está acima do rim, e aqui a gente tem ele junto. E além disso, não, perdão, é no básico que a gente tem o pâncreas, eu já ia confundir. Bom, olha aqui os glomérulos, ó. Olha o tanto de centro de melanomacrófago espalhado. Tá vendo? Olha aqui os túbulos, tá vendo aqui o túbulo, outro túbulo aqui, um monte de túbulo, esses pretinhos, tudo centro de melanomacrófago, essas circunferenciazinhas aqui, o rim é muito fácil de identificar. São os glomérulos, olha lá, a cápsula de Bowen, tá? De melanomacrófago, e aí, ó, é um tecido parecido com o adrenal, não é nem adrenal, né, dos mamíferos, tá? Então, como eu falei para vocês, o rim, né, assim como ele é um órgão linfóide primário, né, ele vai fazer hematopoiese, vai produzir a célula, mas ele também é um órgão linfóide secundário. Então, se a gente observar, aqui são alguns trabalhos, né, inclusive, eu sou autor também, né, por isso que eu coloquei, mas são dois trabalhos legais, esse aqui a gente acabou de publicar, ele nem tem a versão publicada ainda, essa é uma vacinação que a gente... uma vacina endógena que a gente fez com a tilápia. Ficou bem legal, mas eu coloquei esses dois trabalhos, que é um trabalho bem legal também, que eu já havia citado, comentado com vocês, né? Para vocês terem uma ideia, olha a infecção. Passando as horas, né, após a infecção, olha a quantidade de bactéria no fígado, como vai subindo. Isso mostra o quê? Né? Aqui, claro, aqui é uma sepse, né? A quantidade é muito maior que qualquer outra. Que ele é um órgão, então, constantemente, a gente consegue isolar micro-organismos lá dentro dele. Tá? Tanto que ele é um órgão de pré-eleição. Tá? Então, assim, quando chega um peixe doente, a gente costuma isolar direto lá do rim, tá bom?
Porque, assim, a gente pode isolar ele na pele, em outro lugar, mas pode ser uma infecção secundária, não aquela realmente causadora da infecção. E tanto é que, ó, aqui, ó, é imunomarcação, a gente fez com anticorpo, né, contra IgM. Então, olha aqui, ó, a quantidade de linfócitos que tem, imunomarcado, aqui é no baço, tá? Aqui é só para vocês verem a imunomarcação, mas olha aqui, ó, a escala. Então, lá no rim, a gente tem uma grande quantidade também de proliferação. Claro, o órgão principal é o baço, mas no rim a gente tem uma quantidade grande de células B expressa também, tá? Então, é um órgão central numa infecção e nos processos vacinais, tá? Então, só para concluir, aqui... então, além dessas, né, então, vai o pronefro, né, o nefro, tá? A gente tem macrófagos, olha aqui os macrófagos. A gente tem macrófago, a gente tem granulócitos no rim, tá? Então, a gente tem uma série de células fagocitárias, fagocíticas no rim, não só os linfócitos, que nem vocês estão vendo aqui, tá? A gente tem outras células, tá? Fagocíticas. E além das células fagocíticas e dos linfócitos, a gente tem, olha lá, as células de cromafim. Essas células de cromafim, gente, elas são células que elas armazenam serotonina, catecolaminas. Essas são as primeiras a serem liberadas, inclusive por órgão do sistema nervoso central, e eles vão fazer a vasoconstrição inicial, eles vão disparar para a liberação do cortisol. Então, elas são células do sistema nervoso, que elas guardam esses neurotransmissores nos seus grânulos, tá? Então, células de cromafim, olha os túbulos aqui, ó. Olha aqui, ó, melanomacrófago. Tá vendo? Olha aqui as células de cromafim. Tudo bem? Ó, macrófago, então granulócito, tá bom? Então, por que eu estou falando tanto desse centro de melanomacrófago? Gente, assim, o centro de melanomacrófago e os melanomacrófagos, eles não são um órgão linfóide, mas eles participam da resposta, tá? Os melanomacrófagos, eles nada mais são do que fagócitos pigmentados. O que significa? Isso aqui que vocês estão vendo. Vocês viram todos. Então, são o macrófago, qualquer fagócito que acumula pigmento, tá? Quais são esses pigmentos? Né? Aqui é um outro trabalho do nosso grupo também. Esse é um trabalho desse colega que ele continuou, né? Então, o que ele conseguiu marcar, ó, tá, antes de falar do centro melanomacrófago, de falar dos melanomacrófagos. Então, melanomacrófagos são essas células que acumulam pigmento, tá? E a gente tem 3 tipos de pigmento que essas células vão acumular, que são as lipofuxinas, as melaninas e as hemociderinas, tá? Então, são os 3 tipos de pigmentos. A lipofuxina, ela serve para proteger contra os processos oxidativos. Então, assim, como a gente produz espécie ativa de oxigênio para controlar uma infecção e no processo inflamatório, como a gente viu, a gente tem uma grande liberação dessas, então essas moléculas elas servem para controlar essas espécies ativas de oxigênio, tá? Então elas são produzidas nessas, tá? A lipofuxina, então elas são produzidas nesse momento. Idem a melanina. A melanina, elas absorvem os radicais livres e substâncias catiônicas tóxicas, tá? A hemociderina, ela é o resto do catabolismo da hemácia. Então, quando a gente quebra a hemácia, a gente tem a liberação do ferro e da proteína, né? Porque é a conjugação, né? Da globulina, tá? Então, eles, além deles, né? A função desses, então, é de proteção, ponto, tá? Agora, a função do centro de melanomacrófagos, então, assim, por um bom tempo, como esses fagócitos pigmentados se unem, formando esses aglomerados, que a gente encontra em vários órgãos, não só órgãos linfóides, mas a gente também encontra em fígado, tá? E no intestino, eles formam esses aglomerados, aqui são colorações diferentes, ó. Esse aqui, esse azulzinho, é para ver a lipofuxina, tá? A melanina, acho que esse mais clarinho é a lipofuxina, esse é a hemociderina, enfim. Esse é só para ver a formação deles, tá?
Olha aqui, ó, a formação, esse daqui em tilápia, tá? E aqui os dois, na verdade, são em tilápia, tá? Então, o centro de melanomacrófago, e aqui um monte de melanomacrófago, que são as células individuais, e elas unidas aqui, e dá essa formação desse centro. Então, esse centro de melanomacrófago, claro, se tem esses pigmentos, acredita-se, né, por um tempo acreditava que, na verdade, ainda há uma discussão se são centros germinativos, que nem ocorre no mamífero. Centros germinativos são os locais ali onde tem o encontro dos linfócitos, como acontece, estão dentro dos linfonodos, né? Então, onde vai apresentar para os linfócitos, ocorre a expansão clonal dos linfócitos B. Então, eles vão se dividir em vários deles para produzir uma série de anticorpos, depois de a gente ter dado um antígeno para ele. Tá? Então, por um tempo, se acreditava nisso. Tá? Portanto, agora, isso é bem questionável, mas, assim, o que se sabe dos centros de melanomacrófago, o que é fato é o seguinte. Então, claro, se eles têm pigmento de hemosiderina, que é esse marrom, né, que é fruto do catabolismo, ou seja, da quebra das hemácias, então ele é um lugar de armazenamento de ferro, tá? É um local, como são fagócitos, onde ocorre a fagocitose, né, de micro-organismos e de outras substâncias estranhas ao corpo, então ele vai fazer a destruição mesmo de células velhas, como a desintoxicação, a reciclagem de matéria orgânica, tanto endógena quanto exógena, tá? É ali onde vai pegar o resto do metabolismo. Então, essa é a função do centro de melanomacrófago, por isso que eles estão espalhados em vários locais estratégicos do peixe, tá? Então, ou nos órgãos linfóides, ou nos tecidos linfóides, tá bom? Tanto que a gente vê, assim, quando ocorre a vacinação, a gente tem um aumento grande da quantidade de centros de melanomacrófago, sobretudo, ó, no baço, tá? Mas a gente também tem no rim, no fígado, tudo bem? Bom, dito isso, então vamos falar do baço. O baço, gente, né, assim, esse processo de vacinação, o baço mostrou um órgão central, assim, onde a gente teve o maior aumento da quantidade de centros de melanomacrófago e a maior quantidade também de células imunomarcadas, né, de linfócito B, tá? O baço, gente, ele tá ali perto da curvatura do estômago, aqui o baço aqui, ó. Tá? Ó, o baço aqui, ó. Aqui ele tá meio aumentado, porque é numa infecção. Aqui ele tá bem aumentado, olha aqui, ó. Olha também, olha a cor desse fígado. Era para ele estar mais ou menos assim. Olha a cor desse fígado, tá até pálido. A infecção, olha aqui, então tá tão hemorrágico, não dá nem para ver. E... Enfim, mas ele fica perto da curvatura do estômago. Aqui o local tá certo, tá? Pode ter de pouco aumentado. Ele tem essa coloração, né? Esse um vermelho, mas ele varia um pouco, tá? Espécie para espécie. E numa infecção, a gente tem um aumento do baço, né? Tanto que a gente chama de esplenomegalia. E também o baço é um local muito frequente de a gente isolar diversos micro-organismos, tá? E, bom, a estrutura histologicamente, então o baço ele tem essa cápsula, que é aqui que vocês estão vendo aqui, ele é repleto, olha, ó, de centro de melanomacrófago, tá vendo? Tá? O baço do mamífero, ele é bem delimitado. Ele não é igual ao timo, né? Ele não tem a região cortical, ele não tem o córtex e a medular, mas ele tem, no baço do mamífero, é bem dividido, a gente fala que é a polpa branca e a polpa vermelha. Olha aqui essas bolinhas. As bolinhas é a polpa branca, né? Como o próprio nome diz, e a polpa vermelha é o que está vermelho, tá? Olha aqui, ó, é bem delimitadozinho, ó, a polpa branca aqui numa coloração. Olha, ó, isso aqui é macroscopicamente, ou seja, olhando, cortando o baço, tá? Olha microscopicamente após a gente corar. Olha aqui, ó, então a polpa branca, tá vendo? Ó, a polpa vermelha. A polpa vermelha é até mais clara que a polpa branca. Então, na polpa vermelha a gente tem o quê? Grande quantidade de eritrócitos, tá? Ou seja, de hemácias, tudo bem? Olha aqui, esse aqui já é de um peixe, tá? Olha aqui, a polpa branca é meio misturado, não é tão delimitado quanto é do mamífero, tá bom? Então a gente tem um pouco misturado, mas dependendo da espécie, ela é um pouco mais separada. Olha aqui, se a gente observar a formação, ó, aqui é num pacu, ó, a polpa branca aqui, ó, ele formando, tá vendo? Aqui é o baço sendo formado. Tá? Olha aí, ó, mais formação. Olha aqui, ó, aqui no animal mais velho, tá? Que é um salmão. Aqui, ó, no animal mais velho, a gente consegue visualizar bem a diferença. Olha aqui a polpa vermelha. Realmente é vermelha, né? Aí, ó. Olha a polpa branca.
tá? Embora tenha algumas entradas, né? Estão vendo, ó? A polpa branca aqui, a polpa vermelha, ó, um aumento maior. Ó, aqui os eritrócitos, ó, a polpa vermelha. Tá vendo que ele não é tão delimitado quanto o mamífero, mas é, ó. E aqui na polpa branca, né, de White, que é onde estão os linfócitos. Então, só a gente pensar que é onde está, né, não só os linfócitos, mas a gente tem macrófagos, a gente tem células dendríticas, tá? A gente tem outros fagócitos. Então, onde estão as células brancas. Qual a função do baço? Remoção das células velhas e lesadas da circulação, que quando é as hemácias a gente chama de hemocataterese. Então, ele que vai quebrar as hemácias, por isso que ele vai armazenar e a gente vai ter uma reabsorção de ferro. Ele faz a remoção de partículas, né? Tanto imunocomplexo. Imunocomplexo, então, são anticorpos ligados a uma estrutura que não é nossa, tá? Quanto de micro-organismos, né? Opsonizados. Então, eles passam pela polpa branca, né? Eles vão ser basicamente filtrados. Então, ele é filtrado pelos leucócitos, os leucócitos vão sair fagocitando ali e digerindo, e dali o sangue sai, aí cai daqui do vermelho e vai para o resto do corpo, tá? E eles vão iniciar a resposta adaptativa. Por quê? Porque é o local, gente, você tem que pensar assim, é igual o fígado, por que esses linfócitos estão lá e por que o sangue vai? Porque assim, tudo que pega, que cai no sangue, nos vasos, eles vão ser drenados e vão passar por esses órgãos. Então, daí que os linfócitos vão estar lá, para quê? Para eles entrarem em contato com os antígenos. Tanto que, assim, quando as células apresentadoras de antígeno que estão nos tecidos, a gente vai mostrar quando a gente for falar das células, esse caminho, mas então eles pegam do local, né, dos tecidos, eles vão para os vasos e vão migrar para esses órgãos linfóides, onde eles vão apresentar para os leucócitos, tá? E dali vai ter a expansão clonal, que a gente vai conversar depois, e eles saem do tecido e vão cai para a circulação, né, e vão sistêmico, vão para o local da injúria, comandar a resposta, produzir anticorpos e assim por diante. Tudo bem? Mas, então, a função é essa, remoção das células, né? A hemocateterese, remoção de partículas, né? Esses imunocomplexos, vai fazer a filtração. Então, ali também é onde é o local da resposta, né? É o encontro dos leucócitos com os antígenos que vêm do sangue. Olha essa célula aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? São os melanomacrófagos, eles ficam na polpa branca, ó. Tá? O último tecido linfóide secundário, esse aqui eu só vou citar, são os tecidos linfóides associados à mucosa. Então, assim, todas as mucosas que têm contato, tudo que tem contato com o espaço externo, a gente tem uma série de mecanismos de proteção. E um desses são essas mucosas, tá? Porque é ali onde a gente tem contato com o meio externo, onde você vai ter maior, se for para algum patógeno entrar, vai entrar por ali, né? Então, a gente tem os tecidos linfóides associados ao nariz, né, a narina do peixe, tecidos linfóides associados oh, meu Deus, guilt, tecido linfóide associado à narina, tecido linfóide associado ao intestino, tecido linfóide associado à branca e o tecido linfóide associado ao tegumento, tá bom? Então, que é onde está o muco, e assim, nesses tecidos, gente, a gente tem uma série de células, né? Não só de leucócitos, quanto no muco a gente tem lisozima, eu deixei até aqui, ó, tá passando rápido, de propósito. Aqui, ó. Eu ia falar, esqueci de falar. Então, a gente tem lisozima, a gente tem imunoglobulinas, tudo isso a gente tem nos tecidos linfóides associados à mucosa, tá? Então, faz parte da resposta imune inata, e ali também a gente tem não só inata, como adaptativa, que a gente vai conversar quando a gente for falar das células, tá? Então, no intestino, na pele, no nariz e nas brancas, que, claro, gente, é onde a gente tem contato com o meio externo. Tudo bem? Bom, vou deixar falar a célula imune outro dia, tá bom? Então, encerrando aqui, gente, daí depois eu envio as questões, mas eu já vou passar os 2 links das aulas para vocês, tá? Gente, até mais. Bom final de semana.